Se a gente olhar a evolução do tempo de trabalho, se a gente pensar na evolução do trabalho, onde a gente pensa numa criação de valor e pensa nas economias que a gente passou ao longo da história da humanidade, né? Primeiro, a gente tinha uma economia lá atrás, há muitos anos, uma economia que a gente chamava de economia agrícola. Nessa economia agrícola, o que era importante, né? Era importante competição e força física. Então a gente tinha que plantar e colher, então competição e força física era muito importante, e isso formava os feudos de antigamente. Isso era puro poder. Aí a gente avançou como humanidade e passamos para a economia industrial. E aí, quando a gente estava nessa economia industrial, a gente começou a mudar um pouco a importância, né? O que era importante nessa economia industrial? Rotina e processos mecânicos. E o que era muito importante era uma cadeia, um processo, né, e produtividade. Então você imagina que a economia agrícola ela durou desde 10 mil anos antes de Cristo, desde os tempos dos Sumérios, até a Revolução Industrial, 1700, 1800 mais ou menos, e aí em 1700, 1800 começou esse importante processo de produtividade. E aí depois a gente entrou num terceiro nível de economia, que é a economia do conhecimento. E nessa economia do conhecimento, o que era importante? Era importante conhecimento e talento. E a conexão humana com as máquinas. Como o ser humano se conectava com as máquinas que vieram da economia industrial. E o que era importante nessa época era lucro e crescimento. E se fazia lucro e crescimento através das redes que se criava de conexão. Intrapessoal, interpessoal e de ser humano para máquina também, né? E hoje? Que tipo de economia será que nós estamos hoje em dia, né? Eu arriscaria dizer que hoje a gente está numa economia chamada economia da informação. É claro que isso não tem nenhuma teoria provada, né? A gente vai saber daqui a 100 anos, alguém vai falar, nos anos 2020 tinha a economia da informação. Mas se você pensar bem, hoje tá tudo ligado, tá tudo interligado. Hoje, se acontece algo na China, no Japão, do outro lado do mundo, a gente fica sabendo quase no real time. Hoje é muito importante alguns valores como criatividade, é muito importante mudança, a gente tem que mudar muito rápido para se adequar ao mercado, né? E hoje a gente tem uma conexão muito forte entre tudo, né? Tudo e todos o tempo todo. E a gente precisa ter hoje um capital psicológico colaborativo. Porque o que se fala hoje é economia colaborativa. Hoje a gente precisa colaborar com o meio que nos cerca e os meios que nos cerca precisam colaborar com a gente. E isso mudou um pouco a situação das empresas, isso saiu um pouco de lucro e crescimento e entrou um pouco na questão de propósito, autenticidade, que é muito importante a gente colocar a nossa cara para as coisas, né? Ser autêntico, ser transparente e principalmente inovação. Porque a empresa que inovar, fatalmente ela vai morrer, né? E se a gente olhar o que isso trouxe de diferença, né? O que isso trouxe de consequência, né? Se a gente olhar antigamente, como é que as empresas eram valorizadas? Elas eram valorizadas por capitais tangíveis. Então, se a gente olhasse uma empresa lá atrás, 1900, 1900, até 1980, 1990, mais ou menos, a gente vai ver, tem um gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas se a gente olhar as empresas lá atrás, elas tinham o valor de mercado delas estipulados de acordo com o capital tangível que elas tinham. Então eram ativos, sistemas, produtos, tecnologia, equipamento, estoque, tudo isso. E hoje em dia, como que uma empresa é medida, né? Ela é medida, o valor de mercado de uma empresa hoje é medida pela diferenciação. E o que gera diferenciação é justamente o capital intangível dela, é o que você não consegue ver, que é a cultura dessa empresa, a capacidade de inovação que ela tem, a marca que ela tem no mercado, a reputação, capital intelectual, e tudo isso, e capital psicológico, né? Todo esse capital da empresa é o que gera diferenciação. E isso é baseado em uma palavra só, que é relacionamento.
Então hoje uma empresa se diferencia no mercado, em termos de valores de mercado, justamente pela capacidade que ela tem de se diferenciar e de criar um relacionamento dela com os seus clientes. E quando a gente fala empresa cliente, a gente está falando empresa, as pessoas que a representam, e clientes, as pessoas que compram dessa empresa. Então a gente está falando de relacionamento de pessoa para pessoa. E quem é responsável por estipular esse relacionamento ou fazer com que esse relacionamento aconteça de forma a unir propósito são justamente os líderes da empresa. E isso acontece através de troca de informação. Olha só, se a gente olhar esse gráfico aqui, olha que interessante, né? De 1920 aqui é uma pesquisa que foi feita pelo Dow Jones, né? Quanto valem as indústrias, né? E de 1900 é o capital tangível das empresas e valor de mercado. Então, se a gente olhar a linha amarela, é o valor de capital tangível das empresas e a linha branca é valor de mercado, quantas empresas de fato valem. Se a gente olhar até 1980, as empresas elas valiam quase o mesmo valor do capital tangível. Então, se eu tinha, por exemplo, uma empresa que tivesse um veículo, ela valeria quase que esse valor de veículo apenas. Mas a partir de 1990, quando a gente começou a sair de um foco, quando a gente começou a ter conexão com as máquinas e sair de um foco de lucro e ir para um foco de conexão e ir para uma mudança de economia, para uma economia de informação, a gente começou a mudar os valores da empresa também. Então hoje você tem empresas que não têm ativo e que valem milhões, como é o caso do Uber, é o caso do Airbnb, é o caso do Netflix. Eles não têm grandes ativos, mas eles valem milhões. Né? Facebook, por exemplo, Instagram, as empresas de tecnologia. Por quê? Porque elas geram conexão, elas geram relacionamento. E aí, se a gente olhar aqui o capital das empresas, né, o que valem hoje? O que faz uma empresa ter um capital tangível num determinado valor e ter um valor de mercado 8, 10, 15, 100 vezes mais o que ela tem de capital intangível? Justamente o capital intelectual que a empresa consegue gerar, que é conhecimentos, marcas, relacionamentos, propriedade intelectual e principalmente modelo de negócios. E isso traz resultados, né? Isso trouxe consequências que o capital intangível ele passa a ser mais importante. Então, como eu disse aqui, né, o capital tangível, terras, máquinas e tal. E se a gente olhar em 1982, a gente tinha 62% do valor total de uma empresa era capital tangível e 38% apenas era capital intangível. Mas hoje em dia, nos anos 2000, né, essa é uma pesquisa que foi feita em 2000 e depois ela não foi feita mais, mas nos anos 2000, 85% do valor de mercado de uma empresa já era representado pelo capital intangível dessa empresa, que são conhecimentos, marca, relacionamentos, propriedade intelectual, talentos principalmente. Então é claro que isso é puro relacionamento. Isso é um relacionamento que a empresa tem com seus clientes, relacionamento que a empresa tem líderes subordinados e assim por diante. Então aqui, como eu comentei, 85%, né?